Também dizei de joelhos, adorai-o. Ele é o Cristo, o grande Rei. Amém? Glória. O grande Rei veio à terra e morou entre nós. E nas trevas fez-se ver uma grande luz. Amém? Parafraseando alguns versículos bíblicos. Ora, não, Senhor. Noite de paz, noite de amor. Amém? Noite feliz. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em redor, entre os astros que fazem
Amém, irmãos? Uma alegria nós estarmos celebrando o Natal assim. Podemos dividir em vários domingos e podemos anunciar a palavra do Senhor e trazer às nossas vidas a realidade. Precisamos saber sobre a história de Jesus. É importante nós prepararmos este mês para uma celebração especial. Que o Senhor verdadeiramente possa ser conosco e nos trazer à memória, lembrar aquilo que aconteceu lá em Belém, que não é alguma coisa passageira, alguma coisa sem importância, mas que é a vinda de Cristo à Terra, porque nós sem Ele vir, não poderíamos ir até Ele. A nossa impossibilidade de chegar a Deus, fez Deus vir a nós, o Deus conosco. Amém? Por isso que não nem por um momento que Jesus Cristo é Deus e a sua vinda como homem jamais impossibilitou de ele ser Deus, ou privou de ele ser Deus, pois de outra forma a sua morte não seria vicária, o seu sacrifício não seria perfeito e a nossa ligação com o Pai não seria possível. Amados irmãos, neste texto que nós vamos estudar esta manhã, por favor abra a sua Bíblia em Mateus 1, versículos 18 a 25, é um texto que você sabe de cor, é a referência de Mateus, precisamente sobre a visita de... o texto de Mateus sobre o nascimento de Jesus. Você leu esse texto no dia 1 de dezembro deste ano, naquele devocional de Natal que nós estamos seguindo. Amém? À medida que você encontrar, por favor, fique de pé para juntos lermos a palavra do Senhor e aprendermos dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento. Secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ele dará à luz um filho, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome Jesus. Oremos, Pai amado, te pedimos, Pai, que por misericórdia o Senhor possa abrir o nosso entendimento, para que a sua palavra seja tão clara aos nossos ouvidos e mentes, assim como fique gravada em nossos corações. A Ti daremos glória. Amém. Mas podem ficar sentados? Eu estava a debater aqui, tirar o casaco, mas está muito calor. Irmãos, fiquei na dúvida se a gente acordou em agosto ou a gente acordou em dezembro. Mas depois cheguei à igreja, vi a decoração de Natal e percebi que a gente estava em dezembro. Brincadeira, né? Lá fora está frio, mas irmãos, aqui está quentinho. Quanto a mim está quente mesmo. Mas muito bem, meus irmãos, então quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós percebemos que o contexto aqui, a perspectiva que nos é colocada por Mateus, é que José é a de José. José comprometido com Maria, prometido em casamento. Tinham feito aquilo que era necessário, hoje seria um noivado, nos nossos tempos. A gente sabe que, na verdade, namoro não é uma expressão bíblica e é uma expressão bastante mundana, pela qual nós temos de ter muito cuidado com essa questão de namoro. Mas, nos princípios bíblicos e da forma que nos é apresentado, nós vemos e percebemos o noivado como sendo algo que acontecia desde os tempos antigos. Maria estava comprometida, seria noiva de José. A semana passada nós vimos sobre Maria, como é que Maria reagiu, e vimos também como Zacarias ficou mudo e não pôde falar. A outra semana anterior, no primeiro dia do Senhor do mês de dezembro, nós vimos que Zacarias não pôde falar por não querer, e é isso que realmente acontece quando nós não queremos, por nossa incredulidade, nós não conseguimos falar daquilo que está no nosso coração, porque não está. Quando nós vemos Maria, ela disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra.
E então o anjo se ausentou dela, diz a Escritura, aprendemos a semana passada, como é que alguém que tinha tudo planeado de uma determinada forma, ela muda de opinião, ela muda de perspectiva, ela muda quando ela recebe uma ordem do Senhor e assim obedece. E aprendemos assim que devemos ser obedientes à voz do Senhor, ainda que nós tenhamos planos que possam ser anulados por essa não ser a vontade do Senhor. Contudo, José, agora aqui a situação é diferente. Embora a resposta dele não é muito diferente, no sentido da de Maria, a posição que José está é uma posição diferente. Diz a palavra do Senhor que José ainda não a tinha conhecido, ainda não tinha tido nenhum relacionamento com ela, porque ele estava simplesmente noivo dela. Ele não era marido ainda. Diz-nos a palavra do Senhor também que ele era um homem honrado. E quando ele ficou a saber que a sua noiva, não sua esposa, a sua noiva estava grávida, e ia gerar uma série de problemas, ele decidiu e intentou deixá-la secretamente. Olha o texto comigo, diz assim: José, por ser José, seu marido, um homem justo, o versículo 19, marido no sentido de noivo, de comprometido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra, pretendia anular o casamento secretamente. José pôs um plano em mente. Preocupado com Maria, visto que ela iria ser exposta à desonra, ele pensou: o melhor que eu faço é deixá-la secretamente para tentarmos resolver aqui o problema. Embora, na nossa perspectiva hoje, o plano de José parece um plano errado, você tem que colocar a sua mente na época e pensar como é que as coisas eram feitas. Então José pensa assim: olha, melhor que eu faço agora é eu desaparecer de cena. E isto vai ajudar Maria a lidar com esta situação. Ele pôs um plano em mente que, aos olhos dele, aos olhos da sociedade, dada a condição, seria o melhor. Ele não fez isto por cobardia, ele não tentou isto por cobardia, ou por outra coisa qualquer. O texto é bem claro, por ele ser um homem justo. Embora no nosso tempo, volto a dizer, na nossa condição social hoje, isso não seria o que seria de aceitar, seria o que seria de aceitar na época, e por ser um homem justo, ele tentou deixá-la secretamente. Este foi o plano, este é o contexto de quando o anjo, ou em sonho, porque o anúncio é em sonho. Note que há uma pequena diferença aqui. Diz assim o texto: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho. Tá? A ideia que temos é que José teve um sonho, e nesse sonho viu o anjo do Senhor apareceu nesse sonho, enquanto que Maria e Zacarias fisicamente viram o anjo. Só fazendo essa diferença aqui para que nós possamos ficar no texto. Quando nós dizemos o anjo disse a José, foi em sonho. Então, o anjo apareceu em sonho a José, e José tinha isto tudo planeado, ele tinha o plano certo, aquilo que era certo fazer, o mais certo fazer, dada a situação. Ele põe um plano em processo, e ele está pronto para executar esse plano, por ser um homem justo. E agora olha o que diz o texto: apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nelas foi gerado procede do Espírito Santo. O anjo agora em sonho aparece a José e diz assim: olha, não há problema, recebe a Maria como tua esposa, o que nela é gerado é do Espírito Santo. Como é óbvio, muito fácil de entender, não é? Claro. Maria está grávida e o que está gerado nela é do Espírito Santo. Como é que você explica isso? Como é que José ouve uma questão destas e pensa assim: bem, peraí, eu estou com o casamento marcado, eu estou com tudo certo, Maria está grávida, eu não vou expor lá de desonra, eu vou me afastar, vou deixar que a coisa fique como está, é mais fácil para ela. Agora o anjo chega e diz assim: olha, José, não tem problema nenhum, não há problema nenhum, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. José, como viu tanta gente estar grávida e ter sido gerado pelo Espírito Santo, achou que era normal, não é? Não é. É exatamente o contrário. José deve ter dito assim: para, o quê? Importa-se repetir lá isso que eu não entendi? Que história é essa? Ele diz assim: olha, o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e tu não podes nem escolher o nome desse menino. Tu não és o pai do menino. Tu vais receber essa jovem grávida. O que nela está gerado do Espírito Santo, e nem o nome tu vais poder escolher. Ele não se vai chamar José, ele vai se chamar Jesus. Assim, há mais alguma coisa que eu preciso saber?
Há mais alguma coisa fora do meu plano. Quer dizer, ele é apanhado no meio de uma situação completamente difícil. Ele tenta encontrar um caminho de resolver a coisa, mas não de expô-la à desonra. E agora, porque ele podia perfeitamente sair e dizer, ela está grávida e eu não sou o pai. E ia expor Maria à desonra, que ela não era casada com ele. Ele tenta deixá-la secretamente, desaparecer de cena, tentar deixar as coisas acalmar. E agora ele diz, olha, tu vais dar o que nela está gerado é do Espírito Santo, ela vai dar à luz um filho, o nome dele é Jesus, não é nem o teu. Se fosse hoje é assim, não tem nem o teu último nome, nem vai ter o nome que tu lhe quiseres escolher. Falando de cartório hoje, não? E ele diz assim, mas ele diz uma coisa ao anjo, no sonho, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu quero que você entenda uma coisa aqui. Por favor, para pensar na época. Os judeus não entendiam que precisavam de um salvador de pecados. Eles não entendiam, por serem filhos de Abraão, eles achavam que tinham tudo certo. Eles esperavam alguém que viesse, o Messias, para os colocar numa posição muito boa em governo, em autoridade. Eles não esperavam, eles queriam ser, era debaixo do jugo de Roma, eles não queriam ser livres de pecados nenhum, que eles achavam que não tinham. Agora ele diz assim, olha, o que é dito a José é tão fora daquilo que seria normal de entender na época, que ele ainda diz assim, esse que foi gerado, dessa forma estranha que tu nunca ouviste falar, que tu vais aceitar, que tu vais estar em tua casa, que tu vais cuidar dessa jovem que está grávida. E esse que de ela que nela está sendo gerado, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele diz assim, quais pecados, qual povo? O meu povo está bem diante de Deus, nós somos o povo escolhido, nós somos filhos de Abraão. Não foi isso que aconteceu mais tarde, quando Jesus, no ministério de Jesus, que os judeus batiam de frente com ele? Quando Jesus até disse, até destas pedras eu posso aceitar filhos de Abraão. E José diz assim, porque hoje, irmãos, quando nós lemos este texto, ele tem um significado para nós muito diferente. É por isso que nós precisamos de contextualizar sempre, quando estamos a ler uma história bíblica. Entenda a diferença entre você estudar a doutrina bíblica. Tudo é doutrina, mas entenda qual é a diferença de você pegar um livro de doutrina e ler uma carta, por exemplo, que embora tenha o contexto da época, e pegar numa história da época, como esta. Você tem que voltar lá no tempo. Hoje você diz, claro que ele vai salvar. Se não fosse Jesus o meu Salvador, se eu não fosse parte do povo dele, eu não morresse em meu lugar, eu não era salvo. Mas José não tem nenhuma ideia disto. Ele não percebe nada disso. Não é isso que lhe é ensinado. E ele diz assim, ele salvará o seu povo do seu pecado. E ele faz uma coisa ao anjo, aqui no sonho, a José. Isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, e faz referência a uma profecia que José bem conhecia. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Aí o anjo diz assim, olha, o que está a acontecer é o cumprimento da profecia, por muito fora do normal que te pareça, por muito que não pareça que seja o que tu pensas que é, por muito que esteja off no teu entendimento, e isto que está a acontecer é aquilo que o profeta, que tinha sido falado, que o profeta disse. José, diz a palavra do Senhor, que José acordou e fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. José acordou e o que é que ele fez? Obedeceu. E diz que não a conheceu enquanto não deu à luz um filho, e ele então colocou o nome de Jesus. História bonita, impressionante. Se ficássemos por aqui, eu dissesse assim, o nosso culto está terminado, Feliz Natal, você ia para casa com a história que você já conhece, talvez com alguns detalhes que você nunca pensou, mas sem nenhuma aplicação à nossa vida. Que aplicação nós damos a este texto à nossa vida? E aí que está a importância, o ponto mais importante quando nós anunciamos o Evangelho e quando nós colocamos, principalmente numa história bonita de Natal como esta. José está tranquilo na vida dele, recebe uma notícia completamente fora daquilo que é normal, que ele estava à espera, nada do que ele planeou, tal e qual como Maria, também. Maria
não sabia o que fazer. O anjo chegou à beira dela e disse: Maria, não temas. Por muito aliás, Maria não sabia que estava grávida. Antes de ficar grávida, o anjo apareceu e disse-lhe: ficarás grávida e darás um filho. E explicou tudo o que iria acontecer. Maria, embora não é o que ela planeou, ela disse: eu não conheço varão, como é que isso é possível? O anjo explica, ela recebe a vontade do Senhor e ela obedece. Por muito difícil que a vida dela depois foi por esse facto, e tudo isso que acarretou, que vimos a semana passada, foi isso que Maria fez. Agora José está do outro lado. José recebe uma visita de um anjo em sonho. Quando ele percebe, já sabia que ela estava grávida, pôs na sua mente deixá-la secretamente, era um homem justo, vou fazer o que é melhor para Maria. Não estou a perceber como é que ela está grávida, mas não vou desconfiar dela, vou fazer o meu melhor. Agora, tenho um plano. E um plano bom. Não era um plano ruim, era um plano bom. O anjo diz assim: esquece o teu plano e vamos fazer o meu plano, que não faz nenhum sentido na tua cabeça. É isso que o anjo disse. Olha, o teu plano, que realmente tem um certo nexo, que tem uma certa noção, que faz um certo sentido. José, tu vais pegar nesse plano e vais arrumar com esse plano, porque agora eu vou-te dar um novo plano. E José pega no plano dele e joga no lixo e começa a seguir o plano que o anjo deu, sem entender muita coisa. Amados irmãos, aos olhos da sociedade, José estava a fazer o que era certo. Mais certo que o que José estava a fazer era impossível. Aos olhos dele próprio, ele estava a fazer o que era mais certo. Não para ele, para Maria. Não para ele, para Maria. E aquilo que lhe é dito o anjo para fazer é completamente fora do que... Isso não vai ajudar nada, anjo. Isso vai dar só confusão. Mas, amados irmãos, às vezes nós pomos na nossa mente coisas que nós achamos que são certas. E um dos debates que eu tenho às vezes com alguns crentes, irmãos, na nossa igreja, por estes anos, 13 anos, é esse. É alguém chegar à minha beira com uma ideia que acha que dá certo. Ela acha boa, é justo aos olhos dela. É chegar com uma ideia, às vezes, de que eu vou fazer determinada coisa porque é pelo melhor. E às vezes são as coisas que não é o que Deus disse. Não é o que Deus ordenou. Mas o que Deus ordena, e quando nós olhamos para a Escritura, nós dizemos assim: não, mas espera aí, mas isso não é bom. Isso não parece certo, não é aplicável aqui. Isso não é o caminho que eu devia de escolher. Muitas e muitas vezes, irmãos, inúmeras vezes, ao longo destes anos, eu me tenho deparado com situações assim. Que atrasado, uma pessoa cheia de boas intenções disse-me assim, num dia do Senhor: eu não vou hoje ao culto porque eu vou evangelizar. Deus me ordenou ir evangelizar. Na hora do culto. Irmão, a intenção parece boa. Ele tinha uma hora marcada com uma pessoa que só estava disponível naquele horário. Mas era o horário do culto. A pessoa não ia estar na casa do Senhor, mas ela não ia estar a fazer uma coisa do mundo. Ela não ia faltar ao culto para assistir futebol. Ela não ia faltar ao culto para ir para a praia. A pessoa ia faltar ao culto para fazer uma ação evangelística. Tinha uma oportunidade de evangelizar alguém naquele horário. E a pessoa ligou para mim e disse: eu não vou, porque eu vou evangelizar. E isto está errado. Mas parece bem. Parece certo. E você diz assim: mas espera, e se era a única oportunidade que aquela pessoa tinha de ouvir o Evangelho? Ela não era aquele horário, porque aquele horário de cultuar, e a palavra do Senhor nos manda congregar e cultuar. E era dia do Senhor. Mas você diz assim: não, peraí, pastor, mas eu não posso ser tão... Isso é a gente que tem ouvido essa crítica diversas vezes, que é judaísmo, que é legalismo. Não, mas, amados irmãos, o que a palavra do Senhor nos ordena é claro. Tem que estar acima. Agora você imagina que essa pessoa decidia assim: ok, então eu vou ao culto. E acabava o culto, a pessoa ficava a saber da notícia que essa pessoa faleceu e aquela tinha sido a última oportunidade de ela ouvir o Evangelho. Bem, ou você acredita na soberania de Deus ou não. E é aqui, irmãos, que nós de fé reformada sempre ganhamos. Ganhamos o quê? Tranquilidade. Não é o debate. Porque às vezes a gente pensa que quer ganhar o debate. A gente quer ganhar o argumento. Mas não é ganhar o argumento ou ganhar o debate. É que nós ganhamos a tranquilidade e a paz no nosso coração, sabendo que, se obedecermos ao Senhor, à sua palavra, aos seus mandamentos, nós podemos tranquilizar o nosso coração na soberania de Deus, que Deus sabia todas as coisas e Ele providencia todas as coisas. Ele está no controle. A hora era a hora de ir para o culto, não era a hora de ter ido evangelizar. Nem que aquela tivesse sido a última hora da pessoa. Porque o mandamento do Senhor é que no dia do Senhor nos dediquemos a Ele. E o juntamento congregacional é fundamental para o nosso crescimento em Cristo. Sabe qual é o fim dessa história? Que eu saiba até hoje, essa pessoa que foi evangelizada nunca veio a Cristo. Que eu saiba até hoje. E essa pessoa que faltou nesse dia,
ao juntamento dos santos, acho que nunca mais congregou connosco, que eu me lembro até hoje. Não creio que essa pessoa alguma vez mais entrou para congregar connosco. Não me recordo nenhum dia que essa pessoa estivesse mais uma vez sentada no banco da igreja a congregar. Porquê? Porque preferiu seguir aquilo que lhe pareceu mais justo do que aquilo que a palavra do Senhor ordena. Meus amados irmãos, nós temos este exemplo em todas as coisas. Se você pensar na sua vida, é impossível que você não tenha um momento, ou vários, ou inúmeros, de coisas que você sabe nas Escrituras, que você sabe que é mandamento do Senhor, mas que lhe parece bem, lhe parece melhor fazer outra coisa. Eu falei no dia do Senhor, irmãos, porque nós estávamos no dia do Senhor na casa do Senhor, e olha as faltas ao culto hoje. Você diz, pastor, vai pregar para eles, que eu estou aqui. Tem outros cultos que é você que falta. Então fica para aqueles que você falta. E além disso, numa soberania de Deus, eu posso voltar a dizer, eu tenho paz e tranquilidade em dizer isto para os que estão a ouvir, porque Deus sabia quem ia estar aqui. Talvez outros estão a ouvir online e deveriam estar aqui. Não sei. É possível, não faço ideia. Meus amados irmãos, eu estou a falar de questões claras da nossa vida. Você foi criado numa educação de um jeito ou de outro, católica, de um jeito ou de outro, com influências do catolicismo e de uma série de coisas da sociedade, inclusive, que lhe ensinou, por exemplo, que para roubar não é pecado. Para roubar não é pecado. Para comer não é pecado roubar. Você passar lá na macieira lá do vizinho e tinha umas maçãs e você pode pegar numa e comer, você não pode estragar. Se deitar ao chão, então é pecado. De uma mesma forma que você tirou da árvore, você tem que a comer toda. Quanto mais perto o caroço for, você menos peca. Você comer toda, você conseguir engolir o caroço também, brincadeira agora. Você não peca, porque acaba com fome. Então não é pecado. Irmãos, é pecado, porque a palavra do Senhor diz, não roubarás. Não é não roubarás quando estiveres com a barriga cheia. Não é não roubarás exceto quando estiveres com fome. É não roubar. Mentir. Mentira branca, né? Tem uma mentira que é branca, né? E tem outra que eu não sei de cor é. A palavra do Senhor diz que mentir é pecado. Mentira tem a cor do pecado. Não importa se é muito, se é pouco. É tão natural mentir, não é, irmãos? Não é tão natural mentir, é ou não é? É. Você disse criança que você já mentia, é ou não é? Quem fez? Não sei. E você sabia. A outra coisa que nós crescemos e depois vimos a Cristo, aprendemos a fazer, é induzir em erro. Induzir em erro é pecado, irmãos. É mentir. Ser enganadoras. Onde é que estiveste ontem? Aqui não foi. Foi onde? Não respondeu. Induzir em erro, enganar. Dar a entender coisa diferente. É pecado. É pecado, meus amados irmãos. É o espírito de engano, de mentira. É o espírito de mentira que é o pecado. Não é as palavras, a conjugação de palavras. Não quer responder, eu não te vou responder. Para de mentir, para de enganar. Enganamos os Texas, irmãos. É pecado, irmãos. É pecado. A outra coisa, eu falei há pouco, quem não vota não tem razão de queixar do presidente. Mas quem não paga Texas não tem razão de queixar das estradas ou da estrutura. Está queixado que não paga? Meus amados, fomos ensinados a enganar nos impostos. Faz um trabalhinho de lado, põe um dinheirinho no bolso. Pecado, meus amados irmãos. Claro que é. Vá lá pôr na declaração que você fez. Faça as coisas em ordem, irmãos. Se for com fatura é um preço, se for sem fatura é outro. Você diz, não, então eu quero cash. Você percebeu que está a roubar, gente? Está a roubar. Há montes de coisas assim que até parecem justas aos nossos olhos, mas é que o dinheiro... E hoje vocês dizem assim, não, mas é que o dinheiro dos meus impostos é usado até para o LGBTQ. A melhor é não pagar impostos. Você está a enganar a quem? Está a criar uma justiça aos seus próprios olhos? Não, mas os meus impostos vão favorecer os liberais. A minha pergunta é, e quando o governo era republicano, você pagava? Está a querer enganar? O que é que Jesus disse para fazer? Para pagar e era a quem? A Roma. A Roma, a quem oprimia o povo de Deus.
Meus amados irmãos, o que José está a fazer é aquilo que o que José planeou, nem era um pecado. Entenda que eu estou a falar de pecado agora, mas José não era um pecado. José estava a fazer aquilo que aos seus olhos de um homem justo. José não estava a pecar para dar um jeito de resolver a situação. Não, não é esse o caso. O caso que eu estou a falar agora aqui, a aplicação da mensagem a nós, é de torná-la bem mais séria, não é de José. Não é que José chegou ali e disse assim, eu preciso me arrepender que eu planeei mal. Não, ele estava a planear bem. Ele não estava a pecar. Mas o anjo disse, mas não é esse o propósito que eu quero. Que eu quero no caso que Deus quer. Tu tens que fazer diferente, tu vais ter que aceitar essa mulher, não a conhecer, dar-lhe o nome que tu não escolhestes. E ele salvará o seu povo do seu pecado. E José creu e fez. Meus amados irmãos, nós temos que parar com as nossas ideias. O que você pensa não me interessa. O que você acha eu não quero saber. Eu já disse isto, eu disse por brincadeira. Nós tivemos aqui a nossa irmã Liliana, não sei se ela está a assistir agora, se ela vai assistir o culto hoje. Se ela assistir, ela vai lembrar. Eu disse assim à irmã Liliana, chegámos a casa, o primeiro culto que ela veio aqui, só para se sentir-se bem-vinda, o primeiro culto que ela veio aqui, no domingo, eu cheguei a casa e disse assim, gostaste do culto? Diz ela, gostei muito. Eu disse, mas não importa que o culto não foi para ti, foi para Deus. Aí ela olhou para mim e vai assim, pronto, ok. Isso foi brincar com ela. Mas a verdade é essa, irmãos. O culto é para Deus. O culto que nós fazemos é para o Senhor. A nossa vida é para agradar a Deus. Eu não quero saber o que você pensa, eu não quero saber o que você acha, eu quero saber o que a palavra de Deus lhe diz para você fazer. E é por isso que nós pregamos abertamente a palavra do Senhor conforme ela está escrita. Sabe quanta gente já saiu daqui zangado comigo? E uns que nunca mais voltaram? E alguns que falam para mim ainda hoje mal. Não gostam. Que me importa? Falar a verdade de Deus. A verdade absoluta. Não importa. Irmão, você, a maior parte das coisas, você não sabe o que eu acho sobre as coisas. Você sabe o que é que Deus diz. Quantas vezes você já me procurou para me falar uma coisa qualquer e ficou tão chateado e desligou o telefone ou parou de mandar mensagem ou foi embora e disse, não se pode falar com aquele sujeito. Ele não entende a minha posição. A coisa que o pastor mais recebe crítica é, ele não me entende, não me entende. Sabe quantas vezes eu já ouvi isto? Não me entende. Ele não percebe o meu lado. Que lado? Só há um lado, o de Deus. Não há dois lados. Não há duas verdades. Se Deus diz determinada coisa, nós obedecemos e fazemos. Ah, mas não era o que eu pensava, não era o que eu queria. E que importa? Às vezes eu estou a falar com pessoas sobre o Evangelho, irmãos. Às vezes eu estou a falar com pessoas sobre o Evangelho. E a pessoa quer me contar a história dela, como é que ela vê as coisas, qual é a perspectiva de que ela vê as coisas. E diz, mas eu acho assim, eu acho assado. E eu respondo muitas vezes, não me importa nada do que tu achas, porque eu ainda não te dei a minha opinião. Eu não estou a falar a minha opinião. Quando eu acabo, às vezes, de falar o Evangelho a alguém, e a pessoa diz assim, mas isso é como tu vês as coisas. Eu digo, mas não estou falando disso, como é que eu via? Isso é o que tu pensas. Eu digo, mas não é o que eu penso, eu nem te disse o que eu penso, tu não sabes o que eu penso, eu estou a dizer o que a Bíblia diz. Meus amados irmãos, os nossos pensamentos não prestam, se eles fossem bons, você vendia. Você já percebeu que a sua opinião não interessa? Se as opiniões fossem boas, você vendia, não? Você dá opinião, não é? Você dá opinião sobre tudo. Nós damos opinião sobre tudo. Irmãos, não é para, nunca nós fomos chamados a dar opinião. Até quando a gente falamos de voto hoje, até quando a gente vota, não é uma opinião. Você vota de acordo com aquilo que a palavra do Senhor lhe mostra que é o que você deve fazer. Quando você responde a um referendo, não é o que você pensa sobre aquela pergunta. É como é que Deus quer que você responda. Não é uma questão de nossa opinião, não presta, a nossa opinião não tem valor. Aliás, a nossa opinião vai vir de um coração... Como é que essa palavra do Senhor... agora em inglês e em português. Enganador, enganoso. A palavra é enganoso, não é? É um coração enganoso. Você tem uma opinião a dar? Guarde para si. Fala a palavra de Deus. Fala a verdade de Deus sobre os assuntos. Fala a Escritura. E eu acho que você deveria, não sei o que. Se você já começou com eu acho, você já devia perceber que tem um problema.
Esta manhã, nas comunicadas, o nosso irmão José falou de Constantino e a forma como a igreja, naquela época, revolucionou e mudou. E irmãos, uma coisa que me preocupa a mim é essa hoje, me preocupa muito. Nós estamos na casa do Senhor, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor, nosso Deus sobre a terra, nós somos o único organismo vivo que as portas do inferno não prevalecerão contra. Nós iremos viver na eternidade e a nossa palavra não tem valor nesta terra. E se a palavra do Senhor permanece para sempre, uma das causas é que nós falamos pouco a palavra de Deus e falamos muito de nossas palavras e do nosso entendimento e da nossa visão. Nós temos que falar o que a palavra do Senhor indica, obedecer o que a palavra do Senhor diz. Não importa o que o mundo pensa, não importa o que a gente acha. Em todas as coisas da nossa vida, em todos os caminhos a andar, em todas as formas de proceder, o que é que a palavra do Senhor me diz que eu devo fazer e agir neste lugar, nesta situação, nesta circunstância? Meus amados irmãos, nós passamos por dores e dificuldades ao tentar livrar-nos de dores e dificuldades. Perceba o que eu quero dizer com isto. José, para evitar uma dor e uma dificuldade em Maria, ele ia criar uma dor e uma dificuldade maior. Ele, para evitar que Maria fosse exposta à desonra, sendo um homem justo, ele pôs um plano que, se ele tem levado a cabo, era muito prejudicial em todos os lugares. E o anjo teve que o parar e dizer: não, José, não é por esse caminho, é por aquele. E José disse: ok, então eu vou por aquele, ainda que aquele me pareça tão ridículo, tão fora daquilo que eu poderia fazer. Às vezes, irmãos, nós nos expomos a dificuldades e vêm lutas à nossa vida e tem consequências más para nós. Eu não estou a falar de perder a salvação. Agora não estou a falar nem de pecado. Agora não estou a falar mais de pecado. Há pouco falei de pecado. Agora vou falar no mesmo termo de José. Você passa por dificuldades e lutas, tribulações e problemas por você não ouvir o que a palavra do Senhor lhe diz e você fazer coisas que aos seus olhos parecem bem. Você acha que aquele é o caminho, parece que é o melhor, e você esquece de ver o que a palavra do Senhor lhe ensina. E às vezes vai fazer uma coisa que não tem nada a ver com o que Deus determina. Eu não falei até de pecar, às vezes não é um pecado, o pecado é desobediência aí, mas não é um pecado expresso. Não é como, estou com um problema financeiro, dava-me jeito de roubar um banco hoje, não estou a falar disso. Por acaso até não... alguém quer se juntar comigo na parte da tarde, não tem nada para fazer? Não, porque problema financeiro tem todo mundo. Não é isso que eu estou a falar, isso é pecado, isso não é para fazer. Eu não estou a falar nisso, isso eu já sei. Mas coisas, decisões que nós tomamos, coisas que nós fazemos, porque nós achamos que aquele caminho... Eu não estou off, não? Não. Nós tomamos um caminho, seguimos por um caminho que aos nossos olhos parece melhor. Não vou oculto porque vou evangelizar, como eu já expliquei. Vou fazer determinada coisa que eu acho que é melhor. Eu ia fazer isto, mas eu vou fazer aquilo. Porque me parece bem. Meus irmãos, você já pensou que a gente diz assim, algumas pessoas dizem, o problema no casamento é que são duas pessoas a pensar diferente. O problema de uma comunidade de pessoas é que é muita gente a pensar diferente. Pode dizer uma coisa, então aqui na nossa igreja esse assunto era assustador. Tem pessoas a pensar à portuguesa, tem pessoas a pensar à americana, tem pessoas a pensar à brasileira, misericórdia, tem pessoas a pensar à Costa Rica e tem pessoas a pensar à francês. Só aqui esta manhã e o grupo hoje está pequeno. Você já pensou? Não está difícil? E dentro desses países que eu falei, tem ainda pensamentos diferentes. Bem? Tem os do Minho, que estão sempre certos, e tem da Aveiro, coitados. Porque, né? Tem sempre, ainda tem mais isso, ainda tem pensamentos diferentes. Experimenta explicar a um minhoto ou uma minhota que está errada. Não tem explicação, não tem. Não é perder tempo, perda de tempo. Perda de tempo. As irmãs, algumas pessoas riram-se porque sabem perfeito, leva-se a lembrar qualquer coisa aí. Você coloca, né? Agora pensa na igreja assim, tanta gente a pensar diferente, se já dois num casamento é difícil, porque cada um pensa diferente. Como é que a gente vive aqui na igreja? A gente deve se matar uns aos outros, não é? Se matar uns aos outros, reunião administrativa, um atira pedras, outro atira com pau, estão zangados. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, irmãos. Eu já vi igreja, reunião administrativa assim. Um zanga, outro bate, outro faz não sei o quê. Meus amados irmãos, como é que é possível
nós vivermos aqui na comunidade dos santos e amarmos uns aos outros. Porque nós pensamos todos uma mesma coisa. O que é que diz a Escritura? Tendo todos o mesmo pensamento. Pensando uma mesma coisa. E como é que nós pensamos uma mesma coisa? Porque é uma verdade absoluta maior do que nós próprios, que é Jesus Cristo. Então todos estão firmados. É essa a solução para o casamento, sabia? É se os dois não tiverem dois pensamentos diferentes, tiverem um mesmo pensamento cativo à Escritura. Cativo à Palavra de Deus. Os dois tendo o mesmo pensamento cativo à Escritura, não há desentendimento. A comunidade dos santos de países diferentes, que vieram até de igrejas diferentes, nos seus próprios países, eles chegam aqui e têm comunhão uns com os outros e se alegram. E esta sexta-feira foi outra experiência extraordinária aqui na igreja. Um montão de gente aqui, para a frente e para trás. E desta vez o vizinho nem telefonou, porque o barulho não era tanto assim. E nós tivemos aqui um montão de gente, uns para a frente, outros para trás, a fazer isto, a preparar aquilo e tal. Preparar hoje uma festa bonita para a nossa irmanice, com alegria. E foi uma paz e uma comunhão. Como é que é possível? Porque pessoas diferentes têm uma mesma verdade, um mesmo pensamento cativo às Escrituras. É por isso que o melhor lugar para estar é na casa do Senhor. O melhor lugar para estar é no ambiente dos crentes. Onde nós temos comunhão uns com os outros e onde há uma verdade absoluta na qual assentamos, que nos traz à mesma realidade. Porque ninguém aqui tem opinião. Ninguém aqui tem opinião. Nós aqui temos verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Não importa o que eu penso. Não importa o que eu acho. Eu já disse isso várias vezes, meus amados irmãos. Uma das coisas que eu tenho muito cuidado é que a igreja, liturgia, estrutura da igreja, não seja aquilo que eu acho. E muitas das coisas que nós fazemos aqui não é nada do que eu gostaria de ser feito. Você fica a saber já. E muita coisa. E quando nós tínhamos, né, Deus nos concedeu durante muito tempo a graça de sermos 3 no presbitério. Amados irmãos, eu fazia muito isso. Muitas vezes eu era o último a votar e já nem votava. Porque percebia que a condução e o pensamento dos outros não era a minha. E a minha opinião não presta, não interessa, irmãos. Interessa que Jesus seja exaltado e glorificado no meio da sua igreja. Mas, amados irmãos, eu estou a falar isso com seriedade. Aqueles que trabalham mais perto de mim sabem o que eu estou a dizer. Irmãos, não importa o que você acha, não importa o que você quer, não importa o que você pensa. Se não tiver cativo às Escrituras, foi isso que José entendeu. José disse assim, José não ficou a discutir com o anjo, não fez como Zacarias. O que é que Zacarias disse? E Zacarias era o sacerdote. E José era um carpinteiro. Prometido em casamento. Agora vê a esposa, a namorada, a noiva, perdão. Já falei que o namoro não é tão bíblico assim. A noiva, grávida, põe um plano em mente, não vou desonrá-la, vou deixá-la secretamente. A Bíblia diz que ela é um homem justo. Tem o plano todo traçado. O anjo chega e diz, José, vai fazer outra coisa que eu te vou dizer, porque esse teu plano não presta. A tua opinião não presta. A tua opinião, embora justa aos olhos dos homens, justa aos teus olhos, não é para ser feita. Porque há uma outra verdade mais importante. E é isto que tu vais fazer, José, tu vais tomar essa mulher. O que nela está gerado do Espírito Santo, José, está explicado. Agora entendi. Já vi isso acontecer tantas vezes. Não. Ele não entendeu nada. Ele não ficou entendendo muita coisa. Diz assim, José, ele vai ser o Salvador. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Que pecados? Nós somos filhos de Abraão. O que é que estás a falar? Foi isso que José disse? Não disse nada disto. E no final o anjo diz a José, é o cumprimento da profecia. E José acordou, mais que um sonho. Fez o que o anjo do Senhor lhe dissera, lhe ordenara, versículo 24. Recebeu Maria como sua esposa e não teve relações com ela enquanto não deu à luz um filho. E quando nasceu, pôs o nome de Jesus. Obedeceu. Fez o que era certo. Está registado nas Escrituras. Não sabemos a morte de José. A palavra do Senhor não fala. Não fala muito mais a seguir sobre José. Não temos grandes referências. Mas a que temos é suficiente para nos fazer entender que um homem justo, e eu creio que tem homens e mulheres justas neste lugar, elas não atendem ao seu plano, por muito certo que lhe pareça. Elas pegam na sua opinião e jogam no lixo. O que eles acham certo e jogam no lixo. Para obedecer à única palavra certa, que é a palavra de Deus. Confiam na soberania de Deus.
Era para José ficar a dizer, anjo, espera aí, isto vai dar tudo, já está tudo errado, isso não dá certo, isso não é assim. Se eu fizer isso que tu estás a dizer, o que é que vai ser de Maria? Como é que... Ele não estava nem a falar dele, entendeu? Não é um caso egoísta aqui que estava a falar dele. Ele, por isso, simplesmente, estava a fazer o que era certo para Maria. O mais certo para Maria. E o anjo diz uma outra coisa. Ele drop tudo e faz a vontade do Senhor. Eu escrevi aqui uma frase. O que Deus estabelece é para ser aceito e não compreendido. José não compreendeu muita coisa. O que ele tinha em sua mente era uma coisa diferente. Só que o plano de Deus é para ser aceite e não para ser compreendido. Nos últimos anos, meus irmãos, nós temos tentado explicar a vontade de Deus. E eu quero que você entenda que você não é nada diante de Deus por explicar o plano de Deus. Você não tem capacidade de explicar o plano de Deus. Você não tem a mente. Ainda que nós tenhamos os salvos à mente de Cristo, nós ainda somos limitados por nossa pequenez humana para explicar os planos do Criador. Há coisa na Bíblia que você nunca vai entender, mas você vai ter que obedecer. Para de tentar entender. Você às vezes quer fazer sentido de coisa que é sobrenatural. Não pode fazer sentido, é obedecer. Obediência. Nos últimos anos tem escrito, década de 80, 90, para a frente, tantos livros a explicar porque é que os jovens não podem ter relacionamentos sexuais antes de casar. Tantos livros se escreveu, tanta coisa. E nunca houve tanto problema entre os jovens da igreja com essa área. Tanta gente a explicar e parece que ninguém entende. Tanta explicação se deu, livros e livros e livros e livros e livros, vendia-se. Quando eu era adolescente nas igrejas, em todo lugar, então mais um livro a escrever, mais uma explicação, porquê, como é que é, pregação, palestra, porquê, não faça porque vai acontecer não sei o quê, porque tem não sei o quê. Explicar. Quando a palavra de Deus diz para não, N-A-O. N-A-O. E um teu. Em inglês é mais fácil, é só N-O. No. Não tem que inventar, obedece. Obedece. E começa, não, porque é o melhor para ti. Não, porque é pecado. O contrário. Para de tentar explicar. José, se começasse aqui a argumentar com isso, se José fosse hoje, se fosse nos dias de hoje, José ia argumentar. Porque nós pensamos que podemos argumentar. E a coisa que não suporta, irmãos, é filhos argumentar com os pais. Em tenra idade. Explicar aos pais porque é que os pais estão errados e porque é que eles têm que fazer tal coisa. Isso não existe, irmãos. No meu tempo não existia. E no seu tempo não existia. Eu não sei porque é que você permite hoje que os filhos argumentem. Ou os netos. Isso não existia no nosso tempo. Você não argumentava com os seus pais. Hoje chegamos à época da argumentação. Do debate de ideias. O filho fica a debater ideias com os pais. O quê? De onde é que você tirou isso? Tem gente argumentando com Deus. Discutindo com Deus. José não disse assim, anjo, tu não estás a perceber a minha perspectiva. O meu plano é melhor. Não é bem assim. O anjo pura e simplesmente obedeceu. O anjo sim, José. Ele confiou na soberania de Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos confiar na soberania de Deus assim. E parar com argumentar tanto com Deus. Senhor, porque assim? Senhor, porque assado? Meu Deus, mas eu... Vamos voltar ao dia do Senhor, que é mais simples. Mas porque eu só tenho um dia por semana? Não, você tem um dia por semana que não é este. Este não é seu. Este é o dia do Senhor. Este não é o dia do Senhor Daniela. Este é o dia do Senhor Deus. Mas é que sabe que eu não tenho outra data. Como não tem outra? Você tem 7 dias por semana. Não. Perdão, você tem 6. O 7º não é seu. Para de argumentar com Deus. Irmãos, estique isto a todas as áreas da sua vida. Põe isto no dinheiro, o dízimo não é seu. Põe isto no seu tempo. Há um tempo que não é seu, há um tempo dedicado à obra do Senhor. Põe isto em todas as áreas da sua vida. Mas parece-me a mim que é melhor assim. Você está alguma vez... Meus amados irmãos, seja sincero consigo, e terminando a mensagem agora, com isto. Eu queria que você faça um desafio. Você vai para casa
E você vai escolher um episódio, que você seguiu um entendimento seu que era melhor do que o que a Bíblia disse, e você vai registá-lo, e você vai publicar nas redes sociais de que eu estou errado com a pregação de hoje e que o seu exemplo é melhor. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você vá para casa e você pense um caso em que você não atendeu à ordem do Senhor e você seguiu o seu caminho e você teve sucesso. Um caso. E você vai pegar nesse caso, você vai escrevê-lo, vai postar nas redes sociais, vai tag-me e dizer: o pastor está errado, porque a pregação dele estava errada, porque eu tenho um exemplo que deu certo. Um exemplo. Que o seu caminho foi melhor do que o caminho de Deus. Que o seu pensamento foi melhor do que o pensamento divino. Que a desobediência às Escrituras não trouxe resultado bom. Não trouxe. Vá para casa e faça isso. Você sabe que não vai encontrar. Você sabe que o Senhor Deus sabe melhor. A sua palavra é santa e pura. Aquilo que Ele nos diz é o que devemos obedecer. E você diz cegamente. O Senhor falou: não roubarás, não roubarás. O Senhor falou: não matarás, não matarás. O Senhor falou: não matar falso testemunho, não matar falso testemunho. O Senhor falou para não olhar a mulher do próximo, não olha a mulher do próximo. O Senhor falou para nos contentarmos com o que temos, contentarmos com o que temos. O Senhor falou para ser obediente a todos os mandamentos da palavra. Você é obediente. Pastor, para você não está a entender o que é que isso vai resultar. Seja obediente. Confie no Senhor. Aquele que sabe mais. Aquele que é maior. Aquele que é soberano. Foi isso que José fez. Nós aprendemos uma lição tão grande com José. De você entender, irmão, espero que tenha entendido que é diferente da lição de Maria. Aprendemos uma lição com Maria, aprendemos outra agora com José. De como a obediência é o melhor. Eu sou grato a Deus pelo primeiro exemplo, ser o mau, não é? O de Zacarias foi o mau. E agora nós começamos a ver exemplos do que é que acontece quando você faz o contrário. E domingo que vem, dia do Senhor, o próximo dia do Senhor, se o Senhor nos permitir assim, 25 de dezembro, um culto de grande alegria pela manhã, de celebração ao nome do Senhor, no dia de Natal. Nós iremos ver o que é que os pastores fizeram quando o anjo lhes deu a notícia e dos outros anjos depois apareceram juntamente e cultuaram o Senhor. Nós vamos ter um culto de adoração. A mensagem é sobre adoração. A importância de ser obediente na adoração. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Pai amado, Senhor de toda a glória, nós bendizemos e adoramos o Teu nome, pois só Tu és digno, Senhor, só Tu és Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos esta verdade. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a olhar para Cristo Jesus. Ó Pai, livra-nos de pecar e de criarmos nossa própria opinião, nosso próprio entendimento. Ajuda-nos a obedecer-Te, pois só o Senhor é Deus. Honra e glória e adoração sejam dados a Ti hoje e continuamente. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então que o amor de Deus e a graça de Cristo Jesus seja com cada um de nós desde agora e até a vinda de Jesus. Todos dizem amém. Podemos sentar para o pós-lúdio.